Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Pega a Lição. Muito bem, estamos começando mais um podcast Pega a Lição, seja muito bem-vindo. É claro que eu não sou o pastor Gabriel Guimarães, eu sei que está com saudade dele, mas deixa eu explicar uma coisinha. Ele sofreu um acidente de automóvel, ele é a esposa, e por isso ele não está aqui hoje. Mas ele está muito bem, se recuperando, e quem sabe na próxima temporada ele esteja com a gente, tá? Então nesses próximos três episódios, estaremos aqui tratando os temas dessa lição. Então, continue orando aí pelo pastor Gabriel, pela Rose, para que ele se recupere e volte na próxima temporada, tá bom? Seja bem-vindo, como eu já disse aqui, hoje nós temos dois convidados muito especiais aqui. Eu quero começar aqui apresentando para você a Isabela, que é a nossa jornalista aqui da PAC. Tudo bem, Isa? Olá, pastor! Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É a minha primeira oportunidade de falar no Pega Lição. É então, sério? Primeira vez. Nossa, eu achei que você já tinha participado com a gente aqui. Não, nunca participei. Ela fugiu da primeira vez. Fugiu. Nunca fugi. Não. É apenas uma questão de tempo. Ah, ok. Então seja muito bem-vinda à sua primeira experiência aqui no podcast Pega a Lição. Muito obrigada, estou muito feliz. Ô, Isa, fala um pouquinho pra gente o que você faz aqui na PAC, sua função. Bom, eu sou assessora de comunicação aqui da PAC, eu trabalho ali mais com a área de jornalismo e também social media. Então, o que a galerinha vê lá no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, sou eu e o pastor Danilo, que estamos à frente de tudo. Também em relação às notícias, às reportagens da Novo Tempo, a gente está aí toda semana, né, a todo momento, tentando mandar alguma coisa legal lá para o Novo Tempo, mostrando aí as ações do nosso campo e tudo mais. Então, é isso. Então já faz convite pro pessoal seguir a gente nas redes aí. Com certeza, nos siga lá no nosso Instagram, Paulista Central, paulista.central. Faça parte aí da nossa comunidade para ficar por dentro de tudo o que a gente traz para o nosso campo, todos os nossos eventos, os nossos conteúdos e tudo mais. Muito bem, obrigado, Isa. Vai ser um prazer ter você com a gente. Agora o outro convidado também já é muito especial, mas já é conhecido da galera aqui, né? Que é o famoso Brunão. E aí, Brunão, beleza? E aí, beleza? Tudo certo? Mais uma vez estou aqui, né? Participando dessa temporada. É um prazer imenso bater um papo, conversar um pouco aqui, dialogar sobre esse assunto tão importante que é dessa lição. O Bruno, ele não é nem mais convidado, né? Não, ele é quase que um co-host aqui um co-host já. Então, tô tentando cavar uma vaguinha, né? Vamos ver se vai dar certo. O Bruno é estudante de teologia, né, Bruno? Sim. Que ano que você isso. tá? Estou no segundo ano de teologia. Também aqui trabalho no time de coordenadores do Ministério Jovem com o pastor Gabriel, /assistente, /social media também. Falando nisso, né? Sigam nossas redes sociais, Muito bom. @jovensapac, @Gabriel G. Manuel e @Paulista Central também. É isso aí. Siga aí, galera, e vamos aí pregar o evangelho também através das redes sociais. Muito bem, obrigado por vocês dois estarem aqui, porque nós vamos recapitular a lição da Escola Sabatina. Aliás, então, você que estuda a lição, continue aí adquirindo sua lição para a próxima temporada, para os próximos trimestres. E você que ainda não tem, é só você acessar o 7Me, e lá no 7Me você também tem acesso à lição da Escola Sabatina, além de outros conteúdos também muito importantes aí para você se relacionar com a Igreja Adventista, tá bom? O 7Me é o aplicativo oficial da igreja de relacionamento e também de adoração, ok? Bom, vamos aproveitar falando sobre adoração, vamos começar orando então, para a gente bater um papo sobre a lição dessa semana. Vou pedir para você então, por favor, Bruno. Claro. Pra gente. Oremos então. Querido Pai que habita nas alturas dos céus, damos graças ao Senhor porque Tu é nosso Deus, ó Pai. Agradecemos ao Senhor por esta lição, por esse assunto que foi abordado e agora nós vamos recapitular, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar cada jovem que está ouvindo agora esse podcast, que o Senhor possa nos transformar mais uma vez, ó Pai. Em Teu nome oramos. Amém. 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 Muito bem, eu estou com a minha versão digital da lição aqui. E a lição dessa semana trouxe aí o título O Veredito Cósmico. Quando se fala de veredito, já está pensando aí em um julgamento. É mais ou menos isso ou não? O que vocês pensam? É o que parece, né? Um julgamento ali, quem tá certo e quem tá errado. Um tribunal, uma corte que vai julgar um caso. Exatamente. Eu gostei bastante dessa tirinha porque fala o veredito cósmico, né? Porque quando vai chegar um veredito, significa que o júri ali está em dúvida entre condenar ou não condenar. E agora o veredito cósmico por quê? Porque na tirinha fala assim, mas Deus não sabe de tudo, por que tem que ter esse veredito? Aí fala assim, mas você sabe de tudo? Então, ou seja, esse veredito cósmico não é porque Deus tem dúvida ou não,
mas é mais para que as pessoas que não sabem de todo o plano, de todo o grande conflito, possam entender o porquê certas decisões foram tomadas. Aí, para você que não entendeu a tirinha, ficou explicadíssima aqui. Não, eu tô até pelo muito Bruno. feliz que o Bruno falou, porque Né? eu li essa tirinha várias vezes e eu fiquei pensando, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. Mas, Mas ou agora seja, tudo fez sentido. Tudo faz sentido, porque Deus realmente não tem dúvidas. Quem tem dúvidas somos nós, né? Exato. Então, para satisfazer as nossas dúvidas, que Deus, então, vai esclarecer tudo e trazer à tona, então, o veredito cósmico. E eu acho interessante porque quando eu li essa tirinha, eu fiquei pensando, mas por que a gente precisa saber do pecado dos outros? Isso não cabe a nós, né? Mas aí que você falou isso, agora eu liguei tudo, né, com o assunto da lição, e aí é uma questão do caráter, né? Não ter dúvidas sobre o caráter de Deus. Realmente faz muito sentido. Porque a gente está na lição do grande conflito, né? Sim. E durante toda essa lição foi muito claro uma coisa. Nessa guerra entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, o inimigo de Deus lançou dúvidas sobre o caráter de Deus, né? Sim. Quando ele quis propor um novo governo, porque ele não está satisfeito com o atual, ele lançou dúvidas sobre a autoridade de Deus, sobre a personalidade divina, tudo isso está em xeque. E é uma dúvida que ele coloca desde o princípio e ele vem reforçando ela com o passar do tempo e parece que é uma das únicas jogadas que Satanás Sim, tem, sim. né? Então, quando lá no céu já é essa dúvida que ele traz e também a dúvida que ele traz para Eva. Então, tipo assim, ele não explicou muito bem para vocês, não. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Então, ele traz essa mesma dúvida. Nossa, será que Deus não queria que a gente soubesse das coisas e é por isso que ele nos proibiu de comer o fruto? Então, é uma dúvida que ele traz ali e ele vem reforçando durante toda a história da humanidade. A verdade é que Satanás ele é mestre em plantar dúvidas. Essa é a única coisa que ele sabe fazer, plantar dúvidas. E quando fala dessa dúvida, me lembra lá no começo, né, do grande conflito, quando começou o pecado. Eu sempre pensava assim, nossa, mas Deus, ele é Deus, ele pode acabar ali com tudo, com Satanás e pronto, recomeça e já era. Pra que dar palco, pra que dar trela, pra que deixar, pra que se arrastar, pode já cortar o mal pela raiz, que muitas vezes a gente prefere isso. Só que Deus, ele não duela com o seu caráter. Porque ainda assim, os outros mundos não caídos, os anjos que escolheram ainda Ficar, assim né? a Cristo, ainda assim tinham dúvidas, restava uma dúvida. Então, para que não houvesse mais essa dúvida, Deus, não, vamos deixar, temos aqui o plano, vai correr assim, assim, assado, para que todos saibam que que o mal não presta. Então, Deus realmente, mesmo sem precisar, porque ele é Deus, ele pode tudo, ele poderia acabar com tudo e recomeçar, mas isso não seria o correto de acordo Colocaria com o em caráter. xeque Colocaria em o xeque, caráter entendeu? dele. Né? Porque daí eu falei assim, nossa, será que Lúcifer realmente não tinha razão? Então, por isso que Deus ele deixou tudo acontecer assim, para mostrar a transparência. Porque se tem uma coisa que Deus é transparente. Deus é transparente, ele não mente, ele já explicou como vai terminar a história desse mundo, desde o começo. Então, assim, não há dúvidas, não há pegadinhas, não há cartas na mangas, não há nada. Deus já explicou como vai acontecer. Então, Deus ele é muito transparente. Isso é bom porque dá uma certa segurança. Porque imagina você fazer o contrato com alguém ou depositar a sua vida nas mãos de alguém que você não sabe qual é o plano real. Sim. Deus ele mostra o plano real. Então, você não precisa ter medo, porque Deus ele é 100% transparente. E isso me traz paz. E quando a gente olha para essa lição, né, para as ideias que vão sendo apresentadas, a gente vai conversar bastante coisa aqui, mas para a gente pensar também um pouquinho sobre, vocês estão falando do começo aí, né? Satanás lança a dúvida para os anjos, depois na criação de Deus, né, a dúvida sobre Adão e Eva, e às vezes eu fico pensando se Deus tivesse tomado decisões diferentes do que ele tomou, que nos trouxe até aqui, né? Porque as pessoas pensam assim, como você falou, Bruno, Deus poderia ter num piscar de olhos ou num estalar de dedos, né? Sim. Fazer com que o inimigo de Deus deixasse de existir e todos aqueles que se rebelaram. Mas aí a dúvida sobre o caráter continuaria, né? Sim. Porque se Deus faz algo assim, aí vem o medo, né? Porque Deus, então, ele não gosta de lidar com o adversário, não gosta... É um tirano. É um tirano. Se não lida com o contraditório, é um tirano. Ou se ele não age de forma nenhuma, ele é permissivo e tal. Então, o caráter de Deus está em jogo, né? É claro que na cruz do Calvário, o caráter de Deus se revelou por completo. Uhum. Porque Jesus Cristo, ele vem e paga o preço do pecado, que é a morte eterna. E ele faz isso sem cometer pecado. O Filho de Deus vem
e de forma inocente dá sua vida em prol de muitos. Ali, Bruno, você falou, né, que havia dúvida. Se havia alguma dúvida do caráter de Deus, ali na cruz acabou. Porque ali Satanás mostrou quem ele é, porque as consequências dos atos rebeldes dele levaram o Filho de Deus à morte. E é interessante pensar que Satanás, na perspectiva de que Satanás matou o seu próprio Criador, né? É, isso mesmo. Então, é bem pesado. É pesado. Então ali o caráter dele foi revelado também. E o de Deus, né? Que é o puro amor, que na sua graça infinita deu a sua vida em favor de todos aqueles que pecaram, que necessitaram de salvação. Então até os não caídos, né? Eles olham e falam assim, realmente Deus é amor. Sim. Deus é É amor. muito interessante isso, porque eu nunca tinha olhado esse outro ponto. Sempre olhei assim, não, a cruz, ela ali, se tinha alguma dúvida, agora não tem mais, ali mostrou ali o caráter de Cristo. Só que também mostrou o caráter Mostra o caráter de Satanás, né? Então isso é uma ótica que eu não tinha olhado ainda, e que com certeza muita gente também não olha, porque ali não mostra só o caráter de Cristo, e mostra o caráter de Satanás. E ali abre os olhos de todo mundo, de todo o universo. Não, peraí, Deus realmente tem razão. Não só por causa do caráter dele. Pelo menos deveria abrir, né? Pelo menos deveria abrir. Não só pelo caráter de Cristo, mas pelo caráter de Satanás, pelo o plano dele, que realmente é só matar, roubar e destruir. É isso aí. Muito bem, galera. Ó, o time tá bom, tá legal que bate-papo com vocês, mas vamos avançando, né? Porque olha só, a lição fala pra gente aqui também sobre o juízo que acontecia na época ali dos israelitas, né? Porque eles também tinham que aprender o plano da salvação. Porque quando a gente estuda sobre o grande conflito, estamos falando isso desde o começo desse trimestre, a gente vê a rebelião, a gente vê o pecado, a gente vê que o salário do pecado é a morte, a gente vê que Deus vem e soluciona o problema do pecado enviando Jesus que morre na cruz, mas esse é a síntese do evangelho, né? Isso que eu estou falando para vocês. Agora, os israelitas estavam vivendo em tempo real, assim, as coisas da sua época e tal. Hoje a gente vê já tudo pronto, né? Exatamente, a gente olha passado e fala, é assim, o santuário existia por causa disso, disso. Mas eles estavam vivendo em tempo real, aquela explicação de Deus, né? Deus estava evangelizando o povo, digamos assim, através do santuário, ok? Então, como é que as coisas aconteciam lá, Bruno, no santuário? Assim, por que é tão relevante para a gente entender o santuário terrestre? É importante entender o santuário terrestre, porque o santuário terrestre, digamos que era uma réplica do que é o santuário celestial. Então, havia todo ali o processo do juízo, a morte do cordeiro, que era toda ali a simbologia que mostrava que um dia o cordeiro iria morrer por nós, né? O cordeiro nós sabemos que é Jesus. Então era muito relevante eles seguirem o passo a passo e fazerem todas essas cerimônias, porque elas mostram como o Filho de Deus iria morrer por cada um de nós, e ela mostrava todo o plano final o plano da redenção, todo o plano final. Então o santuário terrestre, galera, só para vocês entenderem, ele era apenas um símbolo, né? Era uma forma de mostrar ao povo de Israel o plano da salvação. Então, só para a gente recapitular algumas coisinhas básicas sobre o santuário, tá? O santuário tinha 3 partes. A primeira parte chamava pátio, que era a parte de fora lá do santuário. Aí tinha um edifício dentro desse pátio que tinha 2 partes, que era o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, só para a gente entender como funcionavam as coisas. Imagine que você vivia em Israel aí no 3º século, né, tal. Estamos falando aqui já de antes de Cristo, né? Muito antes, né? Sim, muito antes. Enfim, estamos falando aí dos anos 900, anos 1000 antes de Cristo. É coisa muito longe daqui. Então imagine o seguinte, você era um pecador. Hoje, como que funciona, Isabela? A gente comete um erro, um pecado, a gente faz uma oração. Se ajoelha, pede perdão. Se arrepende ali dos nossos pecados. Sim. E fala, Senhor, por favor, né? Aceita aí o meu arrependimento. Misericórdia. Mas naquela época não. Naquela época o pecador ele tinha que confessar o seu pecado lá no santuário. Então, ele levava um cordeirinho, e aí ele levava o cordeirinho lá na parte de fora, né, no pátio. Ele colocava a mão dele sobre o cordeirinho, confessando o pecado dele. E aí então aquele cordeirinho inocente, ele morria. Ele era morto, ele era degolado. E aí o sangue desse cordeirinho era levado então para o lugar santo e ele era aspergido pelo sacerdote nas cortinas ali, né, do lugar santo. Então olha só, o pecado era transferido do pecador para o cordeirinho e o sangue do cordeirinho era transferido para o santuário. Sim.
entendeu? Era um processo de transferência de culpa. Eu acho muito interessante a gente pensar um pouco sobre isso, porque o processo ali, tanto do Cordeiro, no caso, quanto foi de Cristo, é um processo de justificação, né? Não é um processo de perdão. Quando acontece o perdão, fica uma lacuna. Tipo, você foi perdoado, mas aquilo não foi pago. Foi perdoado. Só que lá no Éden, nos foi entendido que o salário do pecado é a morte. Então alguém tem que pecar alguém tem que morrer para que seja justo, né? Então, quando a gente pensa numa situação de justificação, é buscar pela justiça daquele ato. E quando a gente pensa num perdão, é o perdão. O ato é como se não tivesse mais acontecido, ele é ignorado e tudo segue. E o sacrifício, ele sempre girou em torno da justificação. Então, você não vai morrer. Você não vai morrer pelo seu pecado. Mas alguém vai. E no caso era o Cordeiro. E hoje, às vezes, a gente esquece disso, né? Nossos pecados, eles não são simplesmente perdoados, eles são justificados. Então, Exato. é justo o que acontece. Porque alguém morreu pelos nossos pecados, que foi Cristo, nos justificando e não apenas perdoando os nossos atos, né? E os nossos pecados, enfim. Não, isso é perfeito, porque a gente olha para esse sistema do santuário, a gente vê uma transferência de culpa, né? Sim. Do pecador para o cordeiro, do cordeiro para o santuário. E era assim o ano todo. Só que, como você falou, o perdão não aparecia ainda aí. Uhum. Porque a minha culpa foi para o cordeiro, do cordeiro foi para o santuário, e aí? Tá lá registrado o pecado. Sim. Quando é que isso vai ser perdoado de fato? Aí tinha então o Yom Kippur, né? Que era o dia do julgamento, o dia do juízo. Aí nesse dia o santuário seria purificado. Nesse dia, então, é que o perdão acontecia, né? Nesse dia que existia paz plena. Nesse dia, então, o santuário, todos os registros do pecado haviam sido apagados. Então, quando a gente fala sobre o juízo, temos que entender que o juízo está totalmente ligado ao fim do pecado para sempre. Então, Deus precisa fazer acontecer o juízo para que a gente, então, tenha satisfação completa dessa justificação que você falou. Sim. Né, Isabela? Então, é importante olhar para trás para entender o que Deus está fazendo, né? Agora, nessa fase aí do juízo. Aliás, em fases do juízo, a lição até fala um pouco sobre isso, né? São quantas fases aí que a lição apresenta para a gente que acontecem aí no juízo de Deus? Temos 3 fases, né? Juízo investigativo pré-advento, juízo milenal e juízo executivo. Uau! Bastante coisa. É isso aí. Agora, Tudo muito bem planejado, né? com Deus, como o Bruno falou no começo aqui, com Deus tudo é nas claras, né? Exatamente. Então, quando a gente entende isso da seguinte maneira, estamos vivendo hoje, é uma pergunta que eu vou fazer na verdade para vocês, né? Qual é a fase que nós estamos hoje? Dessas 3 aí. Nós estamos no pré-advento, né? Pré-advento. Uma hora, Advento. o advento Antes advém. da volta de Jesus. Antes da volta de Jesus. E esse pré-advento consiste do que esse juízo? Ok, isso é o que eu Opa! A Siri está tentando Siri, responder. responda aí pra nós, por Convidada especial aqui, a Siri. favor. Hey Siri, o que é o juízo pré-advento? Bom, vamos lá então, gente, ó. Só para a gente entender, porque isso aqui é um estudo bíblico daqueles bem densos, né? Aham. Inclusive tem uma matéria lá que você vai estudar no teológico sobre Apocalipse e gasta um tempão sobre isso. Daniel e Apocalipse, né? Qualquer passinho pro lado ali, o negócio sai do trilho. Então vamos lá, gente. Lá no santuário, a gente olha para o santuário, a gente vê então que as pessoas levavam ali o seu cordeirinho, né, e tal, e aí sofreu todo aquele processo até que então chegava o dia do Yom Kippur e aí havia então a purificação. Paz plena. Sim. Beleza? Paz total, paz completa. Bom, Jesus Cristo, quando ele veio a esse mundo aqui, ele veio para morrer em nosso lugar. Esse era o papel de Jesus, né? Ele era o cordeiro. Ele era o cordeiro. Pegou os pecados, assim como era lá na cerimônia, né? Assim como o cordeiro pegava os pecados das pessoas, Sim. Jesus veio aqui na terra, morreu por nós e lá na cruz ele assumiu a culpa por todos nós. Exatamente. E aí Jesus Cristo, ele não é só o cordeiro, né? Mas ele também é o sacerdote. É interessante isso, né? Porque Jesus, ele
ele é um sacerdote pleno, ele é o cordeiro, ele é o sacrifício perfeito, ele é tudo, né? Em Jesus tudo se cumpre. Sim. É extraordinário isso. Porque quando Jesus morre na cruz do Calvário, então ele paga o preço do pecado, o caráter de Deus é revelado como puro amor, graça, perdão, justificação, e aí então Jesus Cristo ressuscita. E quando ele ressuscita, ele vai ao Pai, ele tem o seu sacrifício aceito pelo Pai, e agora então a Bíblia diz, né, lá em Apocalipse capítulo 12, que o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. A partir dali ele sabe que pouco tempo lhe resta. Forte. É forte, né? Porque Jesus Cristo ele já mostrou que é vencedor. E aí, a partir desse momento, Cristo se torna nosso advogado, né? Exatamente. A partir dali, o sacerdote agora está intercedendo por nós, assim como o sacerdote intercedia lá no santuário. Sim. Era ele que ministrava, ele pegava o sangue do cordeiro, levava lá no lugar santo, era o sumo sacerdote que entrava no lugar santíssimo para fazer expiação de todos os pecados. Jesus assume a mesma figura. Jesus agora ressuscitou, foi ao Pai, teve o seu sacrifício aceito, então agora ele vai ministrar. E ele fez isso até 2.300 tardes e manhãs. O santuário será purificado. Né? Não é isso que diz o texto bíblico? Sim. Lá em Daniel 8, verso 14. Uhum. Então a gente tem que entender, gente, que Jesus, durante essa primeira fase do seu ministério como sacerdote, ele esteve ministrando no lugar santo. Mas, ao final dos 2.300 anos proféticos, Jesus sairia do lugar santo e entraria no lugar Santíssimo. do santuário celestial. E nós adventistas cremos, e se você quer aprender mais sobre isso, vai ter um cardzinho bem em cima agora, que está apontando para uma lição que nós estudamos uns 2 trimestres atrás sobre esse tema. Eu vou deixar aqui para você poder clicar depois e saber mais sobre isso. Mas nós entendemos que essas 2.300 tardes e manhãs tiveram o seu final no ano de 1844. Dia 22 de outubro, né? Para ser mais exato. Caraca, Exatamente. esse estudante de teologia Tá tá vendo? sensacional. E a partir dali, então, Jesus está no lugar santíssimo. Ou seja, para a gente entender melhor isso, eu quero abrir a Bíblia com vocês aqui, em Hebreus. Vamos lá no livro de Hebreus. Só para a gente contextualizar a fase que nós estamos aqui, né? Já que foi falado que nós estamos no juízo pré-advento. Então, para a gente entender um pouco melhor isso daqui, abra sua Bíblia, por favor, aí em Hebreus. Ache aí Hebreus capítulo 9. O santuário terrestre. É isso aí. Nós vamos ver aqui, ó, verso 27. Lê pra gente aí, Isabela, por favor. Sim. 9, verso 27 e verso 28. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todos para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Muito bem. Aqui diz que todo ser humano vai passar pelo juízo, né? Ou seja, todo mundo vai viver uma só vez. E aí morreu, vem então o juízo. Então nós entendemos que nesse momento Jesus Cristo está lá no santuário celestial e os nomes estão sendo passados no tribunal de Deus. Então, quando a pessoa ela fechou seus olhos aqui na terra, né? A Bíblia diz que ela já não toma mais decisões, ela não compra, ela não vende, ela não conversa, ela não mente, ela não faz mais nada. Ela não ajuda, não, né? Faz nada. Exatamente. Então, ou seja, os nomes estão sendo passados no tribunal de Deus. E haverá um momento que esses nomes todos serão passados, todo ser vivo. Aqueles que descansaram, morreram e tal. E haverá um momento também que os vivos passarão no tribunal de Deus. Mas aí já é um assunto mais para frente, Apocalipse 13, etc. Mas o fato é que, quando Jesus Cristo terminar a sua obra de juízo, então ele virá nos buscar. Sim. Então é justamente nessa fase que estamos hoje, né, Isabela? É interessante que diz aqui, nosso advogado e salvador estará lá, garantindo que todas as pessoas cobertas pelo seu sangue serão salvas. Então, nós podemos ficar tranquilos que se aceitarmos o sacrifício de Cristo, ele estará lá garantindo que sejamos, né, cobertos ali pelo seu sangue
e a sua justificação, seu juízo, né? É isso mesmo. Hoje, quando a gente comete um erro, foi falado aqui, né? A gente pede perdão, a gente ora para Deus, Senhor, por favor, nos perdoe. E Jesus está lá dizendo assim, Pai, perdoe o Danilo, perdoe a Isabela, perdoe o Bruno. O meu sangue, eu morri por eles. Sim. E aí, então, nessa mesma hora, nós somos absolvidos, né? Então, esse é o trabalho de Cristo hoje no Santuário Celestial, mas isso vai ter um fim, né? Exato. Quando os nomes todos passarem no tribunal de Deus, então Jesus vai voltar. Diz o texto aqui que ele vai voltar uma segunda vez. E aí ele vai vir agora para retribuir cada um segundo as suas obras. E aí já não é mais essa fase pré-advento. Aí qual que é a fase agora, Bruno? Juízo milenal. E o que acontece aí, nessa fase? Bom, nesse momento, então, que eu achei muito interessante, os salvos vão para o céu, né? Sobem ao céu, e ali eles participarão do processo de julgamento. Então, esse período ele é extremamente importante, porque acredito que nós vamos para o céu ainda com muitas dúvidas. Nossa, por que aquela pessoa não foi, né? Tipo, eu via as obras dele, pareciam obras muito boas, ou, nossa, mas por que essa pessoa está aqui, né? Com certeza teremos pessoas que a gente não imaginaria que estaria lá e principalmente também pessoas que imaginaríamos que estaria, né? E aí lá nós podemos participar desse processo para até compreendendo o caráter de Deus, né? Então nós vamos estar lá, vamos entender como o processo foi feito, nós vamos estar ali para analisar como o processo aconteceu e dizer, não, realmente, tá certo. Realmente. É o juízo comprovativo, né? Uhum. Ou seja, Deus, ele é o justo juiz. Ele vai julgar. E aí, quando Jesus voltar para levar os salvos para os céus, então nós vamos ter acesso, né? Os salvos, eu digo nós, porque nós cremos no poder de Deus. Amém. E vamos estar lá, amém? Amém. Amém. Tem que ter confiança na salvação, viu, gente? Você que está nos assistindo aqui, você tem que ter a certeza. Você aceitou Jesus como Salvador? Então não tenha dúvida. Em nome de Jesus, você estará lá, e eu também. Amém. Estaremos lá. E aí, quando nós estivermos lá no céu, nós vamos poder ter acesso ao julgamento. Imagine, saber quantas vezes, né, o anjo de Deus, o Espírito Santo, tentaram nos convencer de algumas coisas. Sim. E nos fazer entender que Jesus era o caminho, a verdade, a vida. Tudo isso vai estar às claras. É muito legal, né? Como o plano, ele é muito didático, né? Então, desde o momento da missão, por exemplo, todas as pessoas precisam ouvir do evangelho. Nós participamos disso. Nós temos a oportunidade de participar da missão evangelística, de trazer pessoas para o céu, de dar oportunidade às pessoas de que elas conheçam o Salvador. Depois, no processo de julgamento, depois que ele acontece, não, peraí, vocês vão participar disso também. Aí ele nos traz até lá para que a gente possa analisar tudo. E isso tem muito a ver com o fato de não termos dúvida alguma e não termos motivo para ter dúvida. Olha, eu fui transparente em todos os momentos, agora não tem como vocês duvidarem, né? E outra coisa, né? As respostas serão satisfatórias. Sim. Porque a gente vai estar lá, mas por quê? Imagina uma mãe, né, que lutou tanto pelo filho, viu o filho na igreja, etc. De repente não está lá o filho. Como que essa mãe vai ter conforto? É somente entendendo a justiça de Deus, né? Então a justiça de Deus, ela vai satisfazer todo mundo. Todo mundo. Ninguém vai ficar ali pesaroso. Claro que hoje a gente olha para esse cenário, a gente fica pensando, né? Mas eu vou ficar muito triste se não tiver alguém lá que eu amo, que eu gostaria que estivesse. Por exemplo, eu sou pai, eu tenho um filho, etc. Imagina, o pai quer o filho lá. E hoje a gente não consegue talvez entender como que a ausência do filho pode ser explicada de uma forma satisfatória. Mas nós vamos ter ali uma visão ampla de tudo, que a gente não tem hoje, né? Hoje é tudo muito limitado, a gente olha só pelo nosso espectro. Sim. Mas a gente vai estar olhando ali para o juízo de Deus como um todo. Exatamente. E não vai ser algo assim, na correria, sei lá, 10 minutinhos aqui de explicação e acabou. Não, serão 1000 anos. Dá um milênio para isso, Milênio, né? teremos 1000 anos. Então, assim, Deus ele é muito didático, porque primeiro ele toma a decisão, depois que ele toma a decisão, fala assim, peraí, vem cá, que eu vou explicar para vocês o porquê que tudo aconteceu. 1000 anos. Aí depois que passou esse tempo de 1000 anos, aí vem o terceiro juízo, que daí é a execução da pena, digamos assim, né? Já foi direto no ponto, né? Então, Não deu nem tempo. Então peraí, vamos traçar a linha do tempo aqui, tá? Para você entender aqui. Foi mal. Vamos lá.
1894, Jesus Cristo entra no lugar santíssimo do santuário celestial. E lá ele vai permanecer até que todos os nomes sejam julgados, e aí Jesus Cristo vem à terra para nos buscar. Essa é a segunda vinda de Jesus. Então, nesse momento, os salvos são levados ao céu e vão participar do juízo comprovativo. Não é isso? Isso, É, legal. É o juízo milenial, tá aqui. milenial, tá mas é comprovação do que Deus fez. Sim. Durante 1000 anos. Deu os 1000 anos, então, aí nós vamos para a última fase do juízo. Né? Pré-advento, milenial e agora, então, o juízo Executivo. executivo. E no que consiste isso, então, Isabela? Essa parte é tensa. Tempo, eu estou perguntando para você. Olha, aqui. é pesada, é pesada. Essa parte, galera, vou ter que contar aqui, ó. Ficou para você a Bom. dura tarefa. Depois que nós temos aí a comprovação das decisões, né, do juízo, nós temos a parte final. Temos que acabar com esse mal, né, todo. Então, nós temos ali a execução, o fim de tudo, do mal, fogo. Pá. É isso aí. Enxofre para consumir o pecado. Aqui tá. Satanás, os demônios e os ímpios ressuscitados serão destruídos pelo fogo consumidor, e todo pecado será erradicado para sempre, sem brecha alguma. Agora vai acabar tudo. Exatamente. Eu gosto de olhar para essa situação e também fico preocupado. Porque as pessoas sempre olham e falam assim, nossa, mas Deus ele é amor, como que ele vai fazer algo de tão ruim para os seus filhos? Só que ele é amor, mas como o pastor disse aqui no meio da lição, vai ter um fim. Um dia a paciência de Deus vai acabar, o juízo vai ser executado e vai acontecer. Seja para o bem ou seja para o mal. Seja para a vida eterna ou seja para a morte eterna. Isso um dia vai acontecer. Bruno, mas eu acho que a gente tem que pensar também por outra perspectiva. Eu acho que esse mas, ele não cabe. Eu acho que como todo amor e toda relação de amor, existem decisões que precisam ser tomadas. Uhum. Se a gente pensar num processo a longo prazo, continuar o mal ou dar a brecha para o mal se perpetuar novamente, cara, isso é muito pior, entendeu? Não faz sentido, né? Exato, porque daí a gente volta à estaca zero e passamos mais aí milhões de anos sofrendo. Se torna um ciclo, né? Exato. Então, Que no final não valeu a pena. Interminável. Exato. Você dá todas as chances possíveis. Você passa... Olha, quem quiser, tá aqui. Todas as oportunidades, eu tô te dando todas as oportunidades. Se você não quiser, cara... Eu não posso deixar com que meus filhos continuem sofrendo e continuem morrendo e continuem tendo seus familiares em guerras, em enchentes, em situações horríveis, entendeu? Então é um ato de amor. Exatamente. Por mais que seja muito ruim, a gente vendo, né, de forma extremamente maximizada, é realmente, nossa, que horror. Mas se a gente vê a longo prazo, é uma prevenção. É misericórdia, né? Exato. A justiça de Deus é o maior ato de amor dele. Exato. Porque ele tem que exterminar o pecado de uma vez por todas. E, assim, desde o princípio Deus foi claro. Jesus, quando veio aqui, disse assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando o ser humano escolheu o caminho da perdição, né, do pecado, Deus deixou uma saída. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é salvo. Amém por isso? Amém. Amém. Mas haverá pessoas que não crerão, que não querem. Eles vão ter que lidar com o preço do pecado. Então, assim, a Bíblia diz, né, que o fogo e o enxofre desse dia de execução foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para nenhum ser humano. Foi para o diabo e seus anjos. Mas muitas pessoas não aceitaram, ou não aceitam e não aceitarão o sacrifício de Jesus como seu substituto. Elas decidiram não aceitar. Exatamente. E por decidir não aceitar, vai ter que aceitar, então, a consequência do pecado. E o sair do pecado. Exato. É a morte eterna. Esses dias eu ouvi, nossa, estava conversando com um amigo meu, teologando inclusive, e ele me falou um negócio extremamente óbvio. Mas sabe quando você ouve um negócio que é óbvio, só que você nunca tinha pensado naquela perspectiva? Ele falou o seguinte, Isa, é simples. Se você não aceita que Jesus pague pelos seus pecados, então você vai ter que pagar. É isso. Exato. E é isso. Se você não aceita que outra pessoa pague, então paga. Então você tem que pagar. E é isso.
tem que ser pago de alguma forma. De alguma Se não forma for vai ser você, pago. alguém vai ter que pagar. E aí, gente, eu vou tomar a liberdade aqui de indicar para você que está nos assistindo o último capítulo do livro Grande Conflito. Porque nesse último capítulo do livro, dentre muitas coisas que eu não vou dar spoiler, mas eu vou dar spoiler de uma coisa só. A autora do livro, Ellen White, ela diz que nesse momento, quando a cidade santa descer, né, com os salvos, e os ímpios já estiverem ressuscitados, e os anjos ali prontos para atacar, porque é isso que diz lá em Apocalipse 20, atacar a cidade santa, né? Deus então ele vai revelar todo o seu juízo. Mas antes dele então executar, né, o pecado, o pecador e fogo e enxofre em toda a terra, que antecipa, né, essa nova criação que ele há de fazer, Ellen White diz nesse livro que naquele momento, antes de o fogo descer, todo mundo, os que estão dentro da cidade santa, os que estão fora, eles vão ter um vislumbre do que foi esse grande conflito do começo até aquele momento. Então todo mundo vai saber o que aconteceu. Os salvos e também os ímpios vão saber de todas as ações de Deus e as ações de Satanás. Todo mundo vai ver isso claramente. Como, eu não sei. Mas o fato é que depois que todo mundo enxergar tudo isso, ela diz que dentro da cidade santa, os salvos vão tirar suas coroas e colocar aos pés de Jesus. E os ímpios lá fora, inclusive Satanás, vão se dobrar perante Deus, gratos pela sua justiça infinita. E aí então, Deus vai fazer com que fogo e enxofre caiam sobre a terra, que vai consumir o pecado, o pecador e o originador do pecado para todo sempre. Forte, né? Nossa, muito Caraca. forte. Muito forte. Então leia aí o último capítulo que você vai ver mais detalhes, eu só parafraseei aqui. Mas o fato é que isso precisa acontecer, né, gente? Precisa. Porque não dá para continuar o mundo do jeito que está, né? A natureza está gritando por socorro, o mundo está gritando por socorro, o mal só está piorando a cada dia e a gente não vê perspectiva de que vai melhorar por nossas próprias forças, por nossa própria inteligência ou consciência. Não. Precisa ter um fim, precisa de alguém, de um salvador para poder dar um jeito nisso tudo. Porque não dá. Então, precisa acontecer. Infelizmente, ou felizmente, essas coisas elas precisam acontecer. E como a gente já falou muito aqui na lição, que Deus ele sempre deixa tudo às claras, né? O juízo, tanto à sua volta. Então, o que a gente precisa fazer é aceitar a Cristo, é aceitá-lo todos os dias. Porque eu sempre fico pensando, nossa, Deus ele é amor, ele é justiça, ele nos perdoa, mas por que para muitos jovens Deus é uma opção que causa dúvida para a gente? Né? Deus ele nos ama, mas a gente tem dúvida se a gente entrega o nosso coração a ele ou não, mas a gente não tem dúvida se entrega o nosso corpo para um desconhecido. Se a gente entrega nosso corpo para as bebidas, para os vícios, para as drogas, a gente não tem nenhuma dúvida sobre isso. Mas quando se fala de Deus, não, eu tenho dúvida, eu preciso pensar, eu preciso decidir por mim mesmo, calma aí, Deus não é assim. Então, o juízo, ele já está acontecendo. A gente já sabe como esse mundo vai acabar. A gente já sabe de tudo isso, porque Deus ele já mostrou. Então, a gente precisa realmente entender que nós não estamos nesse mundo só de passagem, só de brincadeira. Nós estamos inseridos num grande conflito. E esse grande conflito ele está acabando. A gente já sabe qual é o resultado do time vencedor e do time perdedor. Então a gente precisa abrir mão daquilo que a gente gosta, da nossa carne, para que a gente possa viver plenamente com Cristo eternamente. Por isso que a mensagem mais importante para essa hora é aquela, né? Temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Exato. Chegou a hora da gente realmente confiar em Deus. Né? Confiar em Deus, porque muito em breve Deus vai voltar e nós precisamos estar no lado certo, como foi dito aqui. Mas já estamos indo para o final, então, da nossa lição. Foi rápido. E foi rápido. Aqui a gente é mais rápido. Pastor Gabriel gosta de conversar bastante, a frase né? de efeito, porque aqui a gente é mais rápido. Mais rápido. Pastor Gabriel, ele conversa bastante, ele é sanguíneo e tal. Eu sou um pouco mais fleumático, então... Ô, pastor, eu acho que para finalizar... Muito bem, Isabela. Nós vamos lá. podemos chegar ali na sexta-feira, que a sexta-feira traz um assunto que é importante a gente pensar sobre. Confusão de papéis.
Tananana. Confusão de papéis, como assim? Discorra sobre. É interessante que às vezes a gente, com muita facilidade, assim, não é um negócio raro, muita facilidade mesmo, a gente quer pegar o papel ali do juiz, não é nem do advogado, né? Se fosse do advogado ainda, mas não, né? queremos do juiz. E aí a gente acaba olhando para as pessoas que estão à nossa volta e tentando decidir se elas merecem, se elas não merecem, se elas vão, se elas não vão, se elas são cristãs, se elas não são cristãs. Se elas são pecadoras, se elas... Exatamente. Mas Quão aí- grande é o pecado das pessoas, quão pequeno é, né? E aí, Mas, Isa, valeu você ter tocado nesse ponto, porque tudo começou também porque alguém queria tomar o papel de Deus, né? bom ponto. Não é mesmo? Muito bom ponto. O grande conflito começou porque o inimigo de Deus queria tomar o lugar de Deus. E parece que a gente não aprende a lição. Às vezes a gente quer também tomar o lugar, julgar as pessoas. E a igreja, ela não tem esse papel, né? Deus não chamou a igreja para julgar as pessoas. O papel Sim. da igreja é levar salvação às pessoas, né? Acolher as pessoas. A gente pode até ir pelaquela metáfora que a gente ouve muito, né? Que a igreja, na verdade, ela é um hospital para pessoas que estão doentes e que precisam, né? Precisam da graça, precisam da melhora. Exatamente. Não existem pessoas perfeitas dentro da igreja, né? E muito menos médicos, né? Porque o médico é só o nosso Criador, né? Só ali Exatamente. Cristo. Finalizou a lição, a última frase da lição, deixa eu ver, se você não é o pior pecador que você conhece, é porque você não se conhece muito bem. E eu gostei muito dessa frase. É forte. Cara, você conhece muito mais a si mesmo do que conhece as outras pessoas, né? Então, como que você diz que as outras pessoas são grandes pecadoras se você tá de frente consigo mesmo e não consegue perceber isso em você? Exatamente, né? A gente gosta sempre de olhar para os... Não, eu erro, mas o fulano de tal, nossa vida, ele erra mais. E a frase que o pastor falou, eu vou levar para sempre. O grande conflito começou porque alguém queria tomar o lugar de Deus, né? E muitas vezes os conflitos na nossa comunidade, na nossa igreja, começam porque muitas vezes nós queremos tomar o lugar de Deus novamente. Exato. Dando veredito, julgando, acusando, apontando, quando a gente... como ela mesma disse, que a igreja ela é um hospital. O hospital tem gente que está com dor no pé, dor na barriga e dor na cabeça. Ou seja, se você está com dor no pé, o meu pé não está ruim, eu posso te ajudar na sua dor e você me ajuda na minha dor. E assim a gente vai caminhando juntos. E assim a gente cria uma comunidade, né? A gente cria a Exatamente. unidade ali, que é exatamente o que a gente vê na Bíblia. Quando um cai, o outro levanta. E Ajudar, assim a gente forma o corpo. Né? ajudar não é julgar. Não. Ajudar De forma alguma. é você ouvir o que o outro está sentindo e fazer de tudo para ajudá-lo para o seu crescimento, para a sua melhora, e não para denegrir ou para que a pessoa se sinta mal, nada disso, entendeu? Para que a pessoa sinta culpa, né? Para que ela fique naquele limbo de, nossa, como que eu vou chegar até Deus? Ele nunca vai me perdoar. Olha como a gente separa, né? O julgamento, na verdade, quando eu julgo você, Bruno, parece que eu te distancio, sabe? Eu falo para você que é difícil você conseguir. E você torna a caminhada dele mais difícil. Com certeza, com certeza. Tem uma coisa que eu vi assim que me impactou bastante nessa tragédia aí do Rio Grande do Sul. Aliás, um abraço aí pra galera do Rio Grande do Sul. Não só um abraço, né? Eu vou deixar aqui o Pix da Adra. Se Muito você bom. quer ajudar, manda aqui o Pix lá pro pessoal. A Adra fez um trabalho extraordinário ajudando pessoas lá no Sul. Mas uma coisa que me chamou a atenção. É o povo que está ajudando o próprio povo lá. São pessoas, são civis ajudando civis. Pessoas que perderam tudo, estão lá ajudando pessoas que também perderam coisas. Entendeu? Então, assim, a igreja tem que ser isso. Todos nós somos pecadores, resgatados por Jesus Cristo. E nós estamos num lugar seguro, que deve ser a igreja, um ambiente seguro, onde nós devemos ajudar uns aos outros. Essa é a nossa caminhada. Então, quando eu vi cenas de pessoas ajudando pessoas, eu percebo que a igreja tem que seguir o mesmo caminho. Sim. Então, não há espaço para a gente ficar tomando o lugar de Deus. Deus é o justo juiz. E Ele está julgando. E o julgamento de Deus é puro e perfeito. Vamos poder analisar tudo isso lá no milênio. Exato. Mas, enquanto Ele não vem, temos que entender que está na mão dEle o juízo,
Está na mão dele o julgamento justo. E nós devemos nos colocar no nosso lugar. E todos nós somos réu, que podemos ser absolvidos no sangue de Jesus. Não se esqueça disso. A gente tem que lembrar que não existe. O céu não é um lugar de lugares limitados, né? Não são casas limitadas no céu. Na verdade, quanto mais pessoas, melhor. Então, não adianta você ficar buscando defeitos nas outras pessoas, porque elas não podem ir para o céu, porque elas não são cristãs, são muito pecadoras, os pecados são gigantescos. Cara, intercede por essa pessoa, ajuda essa pessoa. Olha que bênção vai ser se ela estiver lá no céu com você, compartilhando aquele céu contigo. Não se preocupa que você não vai perder o céu, porque ela também é pecadora, né? Você não precisa ficar encontrando pecados nas pessoas, que tem lugar para todo mundo lá no céu. É isso aí, gente. Então vamos pro final agora. Vamos. Agora é final de verdade, tá, gente? Então, Mas foi só um teste. ó, o pastor Gabriel sempre faz, então vamos fazer aqui recadinho final, ok? Bruno, você primeiro, dá o seu recado final aí pra galera que tá assistindo a gente. Bom, o meu recado final é o seguinte: não importa o que você faça, você querendo ou não, você vive nesse grande conflito. Então, vivendo nesse grande conflito, você precisa entender que o juízo já está acontecendo, você querendo ou não. E Jesus, ele está voltando. Ele está muito próximo de voltar. Eu quero estar com ele. E assim como eu disse antes, Jesus, ele pode parecer uma opção que causa dúvida em muitas das pessoas. Mas se a gente entender todo o plano, tudo o que foi estabelecido, se Jesus já quisesse, já poderia ter voltado, já poderia ter julgado, já poderia ter feito tanta coisa, mas ele ainda assim não fez e continua nos dando todos os dias, quando a sua graça se renova todas as manhãs, mais uma chance para que a gente se arrependa, para que a gente volte para os caminhos. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos a cada dia escolher o lado vencedor. E esse lado vencedor é Cristo. Amém. Amém. Isso aí. E você, Isa? Olha, eu como uma boa novata não fazia ideia desse momento, mas você que está em casa, esteja tranquilo, as oportunidades estão aí, aceite as oportunidades, aceite o sacrifício. E indo para o nosso último ponto, leve as pessoas que estão aí ao seu redor, as pessoas que dividem, compartilham momentos com você, da sua sala de aula, do seu trabalho, leve essas pessoas para mais perto de Deus. Lembre-as que os pecados, os erros, eles acontecem porque é nossa natureza, nós erramos. Mas que existe um Salvador que morreu por todos eles, todos esses pecados. Eles já foram pagos, já foram justificados. Então basta que você aceite. Passa isso aí para a galera que você conhece, para os seus amigos, para os seus inimigos também. Porque, como a gente disse, o céu não tem lugares limitados. Quanto mais, melhor. E quanto mais pessoas você abraçar, você passar essa mensagem, você lembrar que o sacrifício ele foi para todos. Os pecados já foram pagos. Quanto mais pessoas você lembrar isso, melhor. Quanto mais vizinhos, mais cheio o céu vai estar. E isso, só bênção. Isso aí. Valeu, Isa. Valeu, Bruno. Agora é sua vez. Minha vez agora. Só quero lembrar você de que Jesus está voltando e nós precisamos estar com a nossa vida em dia com o Senhor. Amém. Então busque na palavra de Deus conforto e confie que Jesus hoje intercede por nós, por mim, por você. Ele é o nosso advogado, mas em breve voltará para nos buscar. E quando isso acontecer, ele vai retribuir cada um segundo suas obras. Então suas decisões não poderão mais ser mudadas. Então decida hoje ao lado de Jesus. Obrigado mais uma vez, Bruno. Obrigado, Isabela. Vamos fechar uma oração. O Bruno orou no começo. Agora é com vocês. Que bênção, bora lá. Vamos fechar os nossos olhos aí. Paizinho, muito obrigado porque o Senhor esteve conosco na recapitulação dessa lição. Uma lição muito importante, Pai, que tudo que foi dito aqui possa estar aí na nossa mente durante essa semana, para que a gente possa estar refletindo em tudo isso, Pai. É muito importante pensar e repensar sobre o seu sacrifício, sobre a forma com que nós estamos entendendo todo esse plano de salvação, Pai, que o Senhor esteja conosco para que possamos entender o mais próximo possível do que o Senhor realmente pensou e passou para nós. Pai, pedimos que esteja conosco também no restante dessa lição, para que possamos entender as próximas lições e para que estejamos a cada dia mais perto de Ti, Pai.
Te agradecemos por tudo, pedimos que o Senhor nos ajude aí a continuar essa semana para que seja uma semana muito abençoada. E é isso que nós pedimos e principalmente te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e nos vemos no próximo podcast Pega a Lição. Um abraço e até lá.